Existem pessoas que falam que o que nós ensinamos e o que nós pregamos é fácil, é vida fácil, porque agora que a gente não vive debaixo do sentido punitivo da lei, agora é tudo fácil. Pela graça é tudo fácil. Isso aqui é fácil. Dar honra a uma pessoa que não seja você é fácil. Se alegrar com quem se alegra é fácil. Talvez chorar com quem chora é fácil. A gente senta perto da pessoa, começa a chorar junto e vamos chorar. Agora você está orando anos, esperando por um milagre, esperando por uma bênção, esperando por alguma coisa, e alguém que se converte agora, Deus chega e abençoa, dá pra ele exatamente aquilo que você está há 20, 30 anos pedindo. É fácil se alegrar com quem se alegra? Você compartilhar aquilo que você tem. Esse é o senso de justiça do evangelho. Tem uma coisa muito interessante que eu faço às vezes com os meninos. Às vezes quando eu falo alguma coisa, quando eu chamo atenção, a Suzana principalmente, ela olha pra mim e fala: pai, mas isso não é justo. Eu falo assim: eu não quero justiça, eu quero vingança. Porque o ser humano é assim. Às vezes você passa e fala assim: poxa, mas não é justo, eu tô aqui trabalhando todos os dias e esse cara tá aí sentado todo dia, bebendo um vinho, fazendo qualquer coisa. Por que ele também não vai trabalhar? Por que ele também não vai fazer alguma coisa? Não sei te explicar. No consenso do evangelho, você precisa fazer justiça. Ai, o evangelho da graça é fácil. É fácil? Orar por quem te persegue é fácil? Você ter a possibilidade de se vingar, mas não se vingar porque você espera que Deus seja justo, é fácil? Você querer fazer amizade com alguém que só quer te fazer o mal, é fácil? Jesus não disse que era fácil. Ele disse que era preciso. Graça e paz na sua vida, sejam todos muito a paz do Senhor, como dizem os bons crentes, gente muito boa, louvado seja Deus. Estávamos fazendo um estudo, passou por Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, 7, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a explicação do professor da aula, falando a respeito do entendimento que a gente tem quando a gente entra em contato com esses textos. Os evangelhos, eles tratam de fazer um aprofundamento na lei, né? Como o próprio Jesus diz, não vim abolir a lei, não vim demolir, não vim explodir a lei. A palavra grega que está lá é muito forte. Mas eu vim fazer com que essa lei tenha um sentido pleno. Lembre-se você que Jesus, homem, judeu, pregando para os judeus, porque estavam debaixo da lei dos judeus. Então, por que a gente usa esses textos para nossa edificação? Porque são textos que trazem princípios para nós. Nós não tomamos a lei de Moisés como sendo lei no seu estrito sentido punitivo, porque nós fomos salvos pela graça de Deus. Mas nada impede que você aprenda com isso. Nada impede que você tenha princípios de vida. O próprio Jesus, quando ele explica isso, no capítulo 5, lá no finalzinho, ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, não assassinarás. Mas se você odeia o seu irmão no seu coração, você já pode ser réu de juízo. Ou seja, não é a questão simplesmente de você infringir uma regra, não é simplesmente a questão de você cometer, exteriorizar o pecado que está dentro de nós. E por que quando nós falamos de evangelho, nós dizemos que o evangelho ele é um estilo de vida? Religiões, há muitas, milhares, milhões. O que muda o homem de verdade não é a religião. Nós já falamos e ensinamos isso aqui várias vezes. A religião é a tentativa de religar o homem a Deus. Mas quem ligou o homem a Deus foi Jesus. E ele ensina para nós um estilo de vida, uma forma de se viver. Se você já teve a curiosidade de iniciar o estudo de Mateus, você tem o capítulo 1, que é o capítulo da genealogia, depois tem o capítulo 2, fala um pouco sobre a história do relacionamento de José com Maria quando eles fogem para o Egito, tem lá o chamamento, né? Depois, no capítulo 3, vai ter ali o retorno do casal do Egito, acho que é no capítulo 3, 4, por aí. Tem a visita dos reis magos, né?
Nós não sabemos quantos reis foram, nós acreditamos que foram mais de 2. Acredita-se, disse, né, pela tradição romana, que são 3, eles até sabem os nomes deles, segundo a tradição deles, porque são 3 presentes. Então, nós não palpitamos. Nós sabemos que são mais de 2 porque são os reis magos. Então, quantos são? Podia ser até 15, mas uma coisa especial chama atenção quando Jesus, depois de passar pela tentação, depois de passar pelo recrutamento dos 12 que seriam os apóstolos, isso aí tudo de uma maneira gradual. No capítulo 5, multidões começam a seguir. Não porque ele era mais um mestre, porque as pessoas viam realmente no que ele falava que tinha sentido. Ele não ensinava regras vazias como um advogado, ou como nós dizemos, um escriba, um doutor da lei. Alguém que decora o que está escrito e repassa. Mas ele faz você entender o sentido. E ele fala sobre as coisas mais interessantes que podem acontecer com o ser humano. É o contraste da vida daquela época e também dessa época, que fala a respeito de ter, possuir. E Jesus, ele fala assim, não. Feliz é quem não tem, feliz são os pobres de espírito. Feliz são os que precisam, né? Os que buscam a justiça. Feliz são aqueles que exercem misericórdia. Tem ali uma lista, né? Depois você vai para o capítulo 6 e ele fala para você, não seja ansioso. Busque orar a Deus. Se Deus conserva a erva do campo, e ele até faz ali um jogo de palavras que é muito interessante. Se Deus veste essas ervas do campo mais lindamente do que o próprio rei Salomão se vestiu, se ele cuida da erva que hoje está aqui verde, amanhã ela murcha e cai, por que ele não vai cuidar de você? Ele fala, vocês precisam ser o sal da terra. Para quê? Para dar diferença nas coisas. Naquela época, o sal era um item muito precioso. Muitas culturas usavam o sal como pagamento diário, porque com o sal ele poderia trocar em qualquer outra coisa. Não existia naquela época ninguém que não trocaria o sal. O sal, ele tem o seu motivo, ele tem a sua razão. Daí a diferença de você, né, um comentário do D.A. Carson que eu estava lendo, de a pessoa entender que santidade não é você se isolar no alto de um monte e ficar rezando mantras e orações, ficar se chicoteando, ficar comendo pouco. É ao contrário, é você se misturar. Quando é que o sal tem mais valor? Quando ele se mistura com outra coisa. Nem doce de leite você consegue fazer sem sal. Nem bolo você consegue fazer sem sal. O bolo pode estar doce que só. Bota o sal ali, que ele melhora. E depois Jesus fala uma coisa que eu acho fantástica, que é tão simples. Mas por que é simples? Porque hoje você tem isso aqui. Você tem uma luminária. Eu, naquela época que eu era criança, que eu ia lá para casa dos meus tios, muitos dos meus tios não tinham energia elétrica. Tinha uns que tinham aquele lampião que ficava mesmo assim no meio da casa. E as casas tinham as paredes, né? Chegava a certa altura, tinha uma viga de madeira e dali era formado o telhado, mas todos os cômodos eram interligados pelo telhado. Ou seja, se eu espirrasse no meu quarto, uma outra pessoa no outro quarto ia ouvir. Mas por que aquela luz ficava lá em cima? Porque Jesus disse uma coisa simples. A luz, ela não foi feita para poder ficar debaixo de um balaio, né? A gente usa muito isso lá no Brasil, um balaio, uma cesta, um vasilhame. Ela foi feita para ficar no velador. Onde é que é o velador? Era lá naquele local onde ele dava luz para todos os cômodos, uma única lâmpada. E a gente não sabe dar valor hoje, porque nós estamos numa sociedade que tem luz em qualquer lugar. Se você passar por um blackout, o seu celular, seu telemóvel, tem lanterna. Agora imagina, há quase 2000 anos atrás, na hora que dava às 4h30, 5h30 da tarde, casa, porque tá tudo escuro. Não tem como você viajar, não tem segurança.
E Jesus fala isso, vocês são a luz do mundo. Porque vocês têm que mostrar. E olha só, o jeito com que ele fala, vocês são a luz do mundo, é interessante porque onde quer que você vá, que você brilhe a luz que há em você. Porque existem muitas pessoas vivendo em escuridão. Ou como diz o crente, vivendo nas trevas. Existem pessoas fazendo negócios nas trevas. Existem pessoas... Você vai namorar onde? Na escuridão, que é mais gostoso, né? Você vai fazer qualquer coisa, você quer fazer onde? Nas trevas. Porque o seu coração está cheio de trevas. Aí vem Jesus e fala, seja luz. Se você tiver luz, se você conseguir mostrar as suas obras pela luz que flui de você, aí você vai ver a diferença. Isso é o estilo de vida do Evangelho. Quando nós paramos para poder pensar a respeito do Evangelho, quando a gente para poder estudar o Evangelho não é uma coisa que você vai ler uma vez, pronto, já risquei da minha lista, é um livro que eu já li, vou agora passar para um próximo. Eu garanto a você, não tem nada melhor do que você ler e reler o Evangelho sempre que possível. Graças a Deus, eu já li uma pancada de livros. Nenhum deles mexe comigo como o Evangelho mexe. Porque é uma verdade que não tem fim. Quando a gente fala sobre estilo de vida, o que é o Evangelho ser um estilo de vida? Não foi simplesmente Jesus falando para o povo judeu naquela época e pronto, acabou. Só eles é que são os detentores desse estilo de vida. Não. Porque quando Jesus aparece ressurreto para os seus apóstolos, os seus discípulos, as esposas deles, dos seus discípulos, e ele diz, agora vocês vão a todo o mundo, a toda criatura, e façam discípulos, ensinem o Evangelho. Então isso chegou a nós aqui também. Quando o apóstolo Paulo começa a escrever cartas para os seus liderados, para aquelas igrejas que ele talvez nunca mais conseguiria vir a pôr os pés novamente, ele faz ensinamentos incríveis, baseados unicamente nesses capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. A partir do final do capítulo 7, você vai ver um monte de coisas que Jesus vai fazer na sua trajetória de vida. Aproximadamente 3 anos e meio que ele andou naquela parte de Israel, fazendo o seu trabalho, até ser crucificado e ser ressurreto. Mas isso vale para nós aqui hoje, porque nós somos igreja de Cristo, nós somos a reunião dos servos, nós somos o corpo de Cristo. E aonde que o corpo de Cristo vai, a luz de Cristo brilha também. Quando a gente fala sobre ser o estilo de vida do Evangelho, viver conforme o Evangelho, o que a gente quer falar sobre isso? Um trecho para você entender o que eu quero falar. Abra a sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 12. Estou usando a nova versão NVI. Essa aqui é a versão NVI de 2023. Você vai ter um pouquinho do ensinamento de Paulo aqui. Romanos capítulo 12, versículo 9. Abra a sua tradução, leia comigo. Você que está vendo o vídeo, pausar, ler, entender, depois você volta aqui para a gente poder conversar. A partir do versículo 9, ele diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade
e procurem ser hospitaleiros. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Olha que coisa interessante. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procure agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. E eu poderia ler aqui todo o capítulo e todo o livro de Romanos, que é algo fantástico. Existem pessoas que falam que o que nós ensinamos e o que nós pregamos é fácil, é vida fácil. Porque agora que a gente não vive debaixo do sentido punitivo da lei, agora é tudo fácil. É pela graça, é tudo fácil. Isso aqui é fácil? Dar honra a uma pessoa que não seja você é fácil? Se alegrar com quem se alegra é fácil? Talvez chorar com quem chora é fácil. A gente senta perto da pessoa, começa a chorar junto e vamos chorar. Agora você está orando anos, esperando por um milagre, esperando por uma bênção, esperando por alguma coisa. E alguém que se converte agora, Deus chega e abençoa, dá para ele exatamente aquilo que você está há 20, 30 anos pedindo. É fácil se alegrar com quem se alegra? Você compartilhar aquilo que você tem. Esse é o senso de justiça do Evangelho. Tem uma coisa muito interessante que eu faço às vezes com os meninos. Às vezes quando eu falo alguma coisa, quando eu chamo atenção, a Suzana principalmente, ela olha para mim e fala: pai, mas isso não é justo. Eu falo assim: eu não quero justiça, eu quero vingança. Porque o ser humano é assim. Sabe o que é justiça no conceito judaico? Tzedaká. A palavra tzedaká, ela vem de tzedek, justiça. Tzedaká pode ser desenvolvido como atos de justiça. Se eu tiver 2 pares de sapato e eu passo por um lugar todos os dias e eu vejo aquela mesma pessoa todos os dias e ele está descalço, eu deveria dar um dos pares para ele. Porque não é justo eu ter 2 e ele ter 1. Não, irmão Gil, isso é comunismo. Não, comunismo nasceu agora. Estou falando de tzedaká, justiça, 2000 anos atrás. Jesus disse, lá no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Divida com quem não tem. Se alguém exigir de você, se alguém quiser te roubar uma capa, dê também a túnica. Deixe que levem. Justiça. A tzedaká, ela entra no mérito de você compartilhar com quem não tem. Às vezes você passa e fala assim: poxa, mas não é justo, eu estou aqui trabalhando todos os dias e esse cara está aí sentado todo dia, bebendo um vinho, fazendo qualquer coisa. Por que ele também não vai trabalhar? Por que ele também não vai fazer alguma coisa? Não sei te explicar. No consenso do Evangelho, você precisa fazer justiça. Apegue-se ao bem, o que o apóstolo fala no final aqui do texto. Apegue-se ao bem. Não faça o mal, não retribuam o mal com o mal, retribua com o bem. O Evangelho da Graça é fácil. É fácil? Orar por quem te persegue é fácil? Você ter a possibilidade de se vingar, mas não se vingar porque você espera que Deus seja justo, é fácil? Você querer fazer amizade com alguém que só quer te fazer o mal, é fácil? Jesus não disse que era fácil. Ele disse que era preciso. Seja a luz do mundo. Pode ficar tranquilo, eu não sou aqui o melhor pregador do mundo e eu não faço as coisas que eu estou falando para você fazer. Eu também sou fraco nisso. Eu também sou pecador nisso. Eu também preciso melhorar nisso. É por isso que eu leio o Evangelho todos os dias. Porque quando você se depara com as verdades do Evangelho, você não consegue viver em paz. Tem um ditado muito interessante na internet. Depois que eu conheci Jesus, eu não consigo pecar em paz. E é verdade, já tentou? Conseguiu dormir depois de pecar?
O problema todo é que quando você se entrega para o Evangelho, você fala assim, Jesus, tá difícil, poxa vida, eu não consigo mudar, eu nasci assim. Aí Jesus fala assim, é por isso que você tem que nascer de novo. Se você não nasce de novo, você não pode ver o reino. Quem dirá entrar nele? Jesus estava falando isso com o mestre de uma seita. Ele estava falando isso com o chefe dos fariseus. Imagina comigo. Entende? Viver de acordo com a dignidade do Evangelho. Eu adoro essa frase. Filipenses, que vai falar a respeito disso. E começa por aí. Vivam de modo digno do Evangelho é um apelo para que as pessoas que professam a fé cristã conduzam as suas vidas de uma forma que reflita os ensinamentos e valores centrais do cristianismo. E você pensa, como é que era possível uma pessoa viver de acordo com o Evangelho? Filipenses capítulo 1, versículo 27. Viva de forma digna do Evangelho. Porque nós não estamos aqui para promover a nossa imagem. Nós não somos pessoas que seguimos vendendo a ideia de uma empresa, ou de uma pirâmide, ou de um negócio estratificado. Nós somos pessoas que somos encarregados de representar o Evangelho na Terra. E viver de forma digna do Evangelho é você fazer a expressão da luz que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, vir a brilhar nesse lugar agora, nessa escuridão agora. E se foi difícil para eles lá, quase 2000 anos atrás, bem num lugar difícil, que era um lugar onde estava na cultura grega, debaixo do Império Romano, e eles viverem com seus inimigos ali na orelha, viver de forma digna do Evangelho, não está tão diferente do que nós vivemos aqui hoje. Viver de forma digna do Evangelho trata-se, portanto, de um compromisso contínuo com um padrão de vida moral e espiritual que honra a crença que se afirma ter. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e falar sobre fé cristã, amor, sobre humildade, sobre fraternidade. O negócio todo é lá fora. Como é que a gente vai viver lá fora, com as pessoas enxergando a gente? Porque não adianta a gente falar, vai ler a Bíblia, vai estudar o Evangelho, faz um curso de teologia. Eles não vão fazer isso. Não fazem. Agora, eles estão lendo você a cada instante, a cada virada que você dá, a cada respirada que você dá. Ser crente assim? Viver assim? Isso é ir para o céu? Isso é ser nova criatura? Eles apontam para nós. Então nós precisamos viver de forma digna do Evangelho. Aqui no capítulo 12 que eu acabei de ler para vocês, lá no início, versículo 1 e 2, fala, vocês não podem tomar a forma desse mundo. Vocês não podem viver como eles vivem, de forma a vocês se miscuirem, se misturarem a eles, como uma areia. Se você jogar um caroço de arroz num pote de arroz, você vai achar o mesmo caroço? É a mesma coisa. Está misturado. Agora, pega um caroço de feijão e joga lá dentro. Sacode à vontade. Você acha. Porque existe uma diferença. Não tem a mesma forma, não tem o mesmo formato, não tem o mesmo ângulo. Assim somos nós, devemos ter essa ideologia, não somente uma ideologia como sendo algo filosófico, ou um discurso, ou algo intelectual, mas uma prática de vida. De realmente a gente buscar fazer isso, de forma que as pessoas consigam entender. Nós fizemos aqui a exposição das cartas de Pedro. E o apóstolo Pedro disse também a mesma coisa. Eu até falei para vocês naquela altura, naquela época, que era muito provável que os apóstolos tinham contato com as cartas uns dos outros em algum momento da vida, porque era fácil você encontrar fragmentos de ensinamentos deste naquele. E é o caso aqui de Pedro. Essa mesma frase você consegue
encontrar de uma forma mais parafraseada na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Está escrito lá: mantendo uma boa conduta exemplar entre os gentios, porque a carta foi escrita para, os judeus que estavam dispersos naquela altura, judeus da Igreja de Cristo, da reunião do Senhor, entre os gentios, para que naquilo que eles vos caluniam como malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Percebe que a preocupação dos apóstolos era fazer com que nós conseguíssemos viver aquilo que Jesus ensinou? Porque é tão gostoso a gente chegar aqui. Eu já tive contato com as músicas do pastor Antônio Cirilo. Eu conheço as músicas dele desde 2000. Nós casamos em 2006, não foi, nega? Desde 2006. Eu lembro porque eu comprei 2 ingressos. Eram 3 dias de festa. Eu comprei 2 ingressos. No terceiro eu fui namorar com essa senhora. E eu fui no show do Dave Kinlan, lá no Espírito Santo, em Vitória. Enquanto a gente esperava, o início do show, estava acontecendo uma música dele, do pastor Antônio Cirilo. E eu falei assim, gente, que música legal. E eu procurei saber e encontrei. As músicas dele são todas assim. Se você fechar o olho, se você se concentrar, você vai chorar, porque ele fala exatamente aquilo que a gente precisa ouvir e precisa fazer. Essa poderoso Deus, então, é uma coisa dilacerante. Então, se nós temos essa facilidade de chegar aqui, nesse ambiente controlado, nessa luz controlada, numa música seleta, e a gente sentir a presença de Deus entre nós, a ponto de quase chorar, como se você tivesse realmente a condição de abraçar o seu mestre, nós temos que repassar isso para os outros também. Viver de modo que eles consigam ver que nós não somos os malfeitores, como diz aqui Pedro. Que nós não somos essas pessoas que eles defamam. Fanáticos, malucos. E eu tô falando aqui assim, a nata da nata, né? Porque tem uns aí que é só dinheiro, é só vitória, só bênção. Tome moeda. Em outro lugar, no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele faz uma chamada de atenção usando uma frase do Antigo Testamento. Ele diz assim: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Aonde? Na igreja? Nas suas reuniões de fim de ano? Nos seus estudos eclesiásticos? Não! Seja santa a vossa conduta em toda maneira de viver, em toda a vossa conduta. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. O santo aqui não é somente o sentido separado, é o sentido de elevado também. Porque se Deus tivesse separado de mim, eu nunca teria capacidade de senti-lo. Eu nunca teria capacidade de tocá-lo, virtualmente, vamos colocar assim, de ter acesso a ele, porque ele está separado de mim. Então, elevar é você tratar o natural como se ele fosse sobrenatural. E aí ele chega, sabe? Olha só o que ele diz, 1 Pedro 3, 15 e 16. Exorta os crentes a estarem sempre preparados para dar razão da sua esperança, mas a fazê-los com mansidão e respeito, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, a Bíblia de crente, falam mal de vós, como malfeitores, sejam confundidos os que desonram o vosso procedimento em Cristo. Isso tudo enfatiza que nós estamos sendo observados o tempo inteiro. E nós, como embaixadores de Cristo, fazendo o trabalho de reconciliação, tornando a reconciliar os homens perdidos com Deus, nós somos exemplos, querendo ou não. Onde quer que você vá. Se eu passar em algum lugar e alguém estiver conversando com uma pessoa que eu causei prejuízo, que eu causei dano, ele vai ficar sabendo.
Se alguém algum dia falar com a minha esposa, e se eu for um homem violento lá em casa, os filhos vão dizer, a esposa vai dizer, o comportamento vai dizer. Então não é somente a ideia de eu chegar e falar palavras bonitas, mas é a ideia de eu viver de forma a mostrar o bom procedimento do Evangelho para as pessoas de fora. E quando a gente fala sobre procedimento, Paulo fala em Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que vocês foram chamados. Então, essa ideia de uma religião em que nós vamos no domingo e na segunda-feira eu sou uma completa e diferente pessoa, fazendo tudo aquilo contrário ao que eu faço no domingo, não pode existir. Porque eu preciso ser a mesma pessoa aqui na frente de vocês e fora quando eu estou no meio deles. Uma vez que eu fui chamado para ser luz, eu tenho que me misturar. Uma vez que eu fui chamado para ser sal, eu tenho que me misturar. Porque se fosse para a gente viver o Evangelho só para nós, se fosse para a gente simplesmente pegar o Evangelho e colocar isso no coração e falar assim, pronto, eu estou salvo, minha família está salva e agora cada um por si, Deus por todos e ó. Então Jesus ia levar você embora, ia te arrebatar e pronto, acabou. Mas não, ele colocou você aqui como se fosse uma missão secreta, um 007, você não pode estar aqui escondido, você tem que estar mesmo ali, na linha de frente. Em vez de ser o 007, você tem que ser o Rambo. Um homem só derrotava um exército todo. A pessoa olhava lá do alto do morro, estava só aquelas bolas de fogo subindo, pronto. Era o Rambo. E hoje o que nós temos vivido? Hoje, no conceito de igreja perseguida, você vê vídeos e mais vídeos de pessoas que estão sendo torturadas, massacradas, pelo simples pecado de crer em Cristo. Estávamos conversando aí há 2 dias atrás, um dia atrás, e coisas que estão acontecendo terrivelmente em países Nigéria, Sudão, alguns locais do Egito, alguns locais da China. E nós aqui, graças a Deus, ainda vivemos num país laico, livre. Nós temos ainda a liberdade de portar uma Bíblia. Tem pessoas que perdem as mãos porque carregam uma Bíblia. E eu não estou falando aqui de homem barbudo, não. De crianças. Então as pessoas precisam perceber a diferença que é você falar do Evangelho e você viver o Evangelho. Mostre que você ande de forma digna da vocação que você foi chamado. Você foi chamado para quê? Você foi chamado para trazer luz, para trazer sal no mundo sem sabor. Trazer o Evangelho. E eu sou contrário a essa ideia de que você precisa sair gritando e falando e berrando o Evangelho, porque aqui, no país em que nós vivemos, a gente sabe disso, eles não vão te ouvir. Você precisa fazer uma pregação também silenciosa. Se eles derem a margem para você falar, você fala. Mas a primeira pregação que você faz é o seu comportamento. É o seu fino trato, a sua forma de agir, a sua forma de andar, de pagar, de ser honesto, de falar com as pessoas na rua. Parece que não, mas isso tudo é Evangelho. A forma de tratar com as pessoas na rua. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 10, Paulo diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Será que a gente já sabe tudo sobre Deus? Será que a gente já tem o conhecimento total sobre a divindade? A gente já chegou num ponto de falar, eu estou plenamente satisfeito com o que eu tenho de Deus? Ou será que nós temos essa sede de conhecimento? Eu preciso ler um pouco mais. Eu preciso ouvir aquela música que fala do Evangelho um pouco mais. Eu preciso conversar com aquele irmão, com aquela irmã um pouco mais. Meu Deus, eu preciso orar.
É engraçado, né? Mas a vontade toda eu preciso ver no Facebook, eu preciso olhar no celular, no telemóvel, eu preciso estar naquela rede, eu preciso ver se a pessoa curtiu o meu vídeo. Tinha um post no Instagram uma vez que dizia assim: busque pela palavra de Deus com o mesmo desespero que você buscou o seu telefone quando estava com 1% de bateria. Aí você fica atrás do carregador e você busca o carregador porque, meu Deus, meu telemóvel está aqui só com 1% de bateria e eu vou ficar fora da Matrix. E às vezes a gente passa dias e dias e não ora. A gente não ora. Graças a Deus que eu tenho um bom vício, eu sou viciado em leitura. Mas eu preciso orar mais, precisamos orar mais. Às vezes a gente não tem a possibilidade, principalmente aqui, a nossa vida é corrida, trabalha de 9 a 19, eu já cheguei a trabalhar de 9 a 21 e ainda tinha que pegar o trem, o comboio para poder chegar em casa. Mas você precisa desenvolver o hábito de fazer a oração, mesmo que seja de olho aberto, dentro do comboio ali, porque você tem que estar com um olho no gato e um olho no peixe. Se você fechar muito os olhos para poder orar, é capaz que você ainda vai ser roubado. Você tem que orar de olho aberto. É igual o Rambo mesmo, coloca a faca entre os dentes e sai selva dentro. Porque o evangelho está sendo pregado no mundo selvagem. Nós estamos vivendo épocas selvagens. Talvez, possa estar enganado, mas talvez os próximos 50 anos vão modificar a cultura do evangelho no mundo. Talvez eu possa não assistir, mas os meus filhos, os meus netos, eles vão viver isso. E se hoje nós temos essa convicção que está difícil de evangelizar um estranho, você falar de Jesus para um crente é fácil. O cara está desviado, o cara está problemático, o cara está desanimado, você ir lá e pregar, você fala, porque Deus amou o mundo, ele já completa o versículo. Agora você chegar para um estranho que nunca ouviu falar do evangelho, que, como aquela jovem que a gente estava conversando aquela vez, perguntei se ela tinha Bíblia, se ela sabia o que era o evangelho, e ela falou assim, o que é isso? Tem gente que não sabe o que é o evangelho, não faz ideia do que é o evangelho. E nós precisamos viver de forma digna para que essa pessoa tenha, no mínimo, a curiosidade de falar assim, por que você é assim? Por que você pensa desse jeito? Porque eu já vi que você... Por que, sabe, os crentes antigos falavam? Vejo que és diferente. Por quê? Porque tem que ter essa diferença. Se a gente se forma, se amolda, se a gente fala igual eles, se a gente anda igual eles, vive igual eles... Então não tem diferença nenhuma. Jesus fez o quê em mim? Qual foi a transformação que ele me deu? Em Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 12, Paulo fala assim, e vos exortamos e vos consolamos e vos protestamos ou protestávamos para que andasseis como é digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Você acredita realmente que você é filho do rei? Acredita que você é filho do rei? Então por que a gente não vive como os princesos e princesas do rei? Eu já li alguns livros, acho que foi do John Stott, se eu não me engano, acho que é ele que fala isso. E ele diz assim que quando as filhas da rainha iam ser convidadas para alguma festa, quando elas se arrumavam e iam para a porta, antes delas saírem, a rainha-mãe falava com elas, comporte-se como filhas do reino. E nós estamos nos comportando como filhos do reino? Porque nós dizemos que somos filhos do rei. Nós somos realmente diferenciados dos gentios? Daqueles que estão fora do reino ainda? Nós estamos vivendo de acordo com quem foi chamado para o reino e glória de Deus? Então, quando nós vivemos de acordo com o modo do Evangelho, quando nós dizemos que o Evangelho é um estilo de vida, quando nós vivemos que o Evangelho não é simplesmente outra religião,
quando nós dizemos que o evangelho precisa ser vivido mais do que ser pregado. Pregar o evangelho muita gente faz, a questão toda é viver o evangelho. É disso que nós falamos. Essa conversão, essa mudança, essa vontade de levar o evangelho, de falar de uma forma que essa pessoa perceba que nós somos diferentes. E isso é muito importante para a nossa vida, porque não estou falando da questão de você ser presenteado, que você vai ter um galardão, que você vai ter recompensa. Estou falando que se realmente isso vale a pena para nós, se realmente isso faz de nós nova criatura, nós precisamos falar com alguém, nós precisamos contar isso para alguém. Você já teve assim na sua vida uma realização tão grande, tão fantástica, que você ficou desejoso de contar para alguém? Às vezes a gente tem isso. A gente precisa contar para alguém, porque eu quero que outra pessoa saiba que eu atingi isso. Mas parece que nós já estamos acostumados com o evangelho. A gente já não tem mais essa sede de contar, de chamar, de trazer a pessoa. O evangelho precisa ser vivido. O evangelho é um estilo de vida. Todos nós somos diáconos, todos nós somos servos. Servir a Deus é viver o evangelho. O último texto que eu quero chamar para vocês, para a gente poder fazer a ceia aqui, Tito capítulo 2, versículos de 1 a 10, mas eu não vou ler esses versículos todos. Lá existe uma lista de pessoas, nós também já fizemos aqui a exposição da carta de Tito, vocês lembram? E ele fala sobre os anciãos, as anciãs, os homens, as mulheres, os jovens, que são os filhos, as filhas. Ele fala sobre os servos, ele fala sobre as servas, ele fala sobre todo esse campo de pessoas que tem que ser atingido pelo evangelho. E aí no final ele diz assim: devem comportar-se para que a sã doutrina não seja blasfemada. Quantos escândalos a gente tem visto por aí? Quantos problemas têm chegado na mão do Ministério Público ou da Justiça secular? Pessoas crentes, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que têm abandonado de tal forma o estilo de vida do Evangelho que para eles não faz mais nenhuma dificuldade, não tem problema nenhum. Ser flagrado na porta de uma boate, ser flagrado numa festa que você não pode estar lá, simplesmente pelo fato de que você não pertence àquele lugar, ou em práticas piores ainda, escândalos, roubos, infelizmente até assassinatos, já apareceu o nome de crente envolvido. Por quê? Porque não se comporta de acordo com a sã doutrina. Precisamos viver de acordo com o Evangelho. Precisamos viver esse chamado que Paulo faz aqui em Romanos capítulo 12, em todos os pontos, porque Paulo não está falando de si, Paulo está falando do mestre. Ele teve contato com o próprio Jesus ressurreto e ele foi ensinado pelo próprio Senhor. Você vê isso porque tudo que está nesse simples capítulo, nesse pequeno versículo que eu li aqui do Romanos capítulo 12, você encontra nas pregações de Jesus, no Sermão do Monte. E nós temos que sentir esse calor no coração, essa vontade de pregar. Nós temos que levar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos em todas as nações. Porque o reino virá. Vai chegar um momento que o mestre vai voltar. Seja nessa época, seja na época que vem, seja daqui a 200 anos. Mas quando eu fechar os meus olhos, eu quero poder sentir o privilégio que Paulo sentiu quando ele escreveu a segunda carta ao Timóteo. E ele fala: eu combati um bom combate. E eu guardei. Porque eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. E eu sei que para mim está guardada uma coroa de glória. Porque é isso que nós queremos. Viver com Cristo para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos orar?